eu usei bastante minha força mental, que eu sempre usei, né, na minha vida, e esse livro direcionado mais para a questão do parto, da gravidez, eu utilizei bastante, então fluiu tudo natural com a gente, porque quando você está em trabalho de parto, você não tem condição de pensar, a gente não pensa. Mas se você estuda antes, se prepara antes, quando chega na hora do parto, você está pronta, tudo flui naturalmente. Então, durante as contrações, durante a madrugada, sem meu esposo ali presente, eu não sabia que eu estava prestes a dar à luz, que já estava com 6 centímetros de dilatação, sem doula, sem ginecologista nenhum para me avaliar durante a madrugada inteirinha, e tinha médico plantonista no hospital. Supostamente, se eu fosse dar a luz de madrugada, tinha que ter uma das ginecologistas da clínica onde eu estava fazendo pré-natal, tinha que estar lá para fazer, ou o médico plantonista do hospital. Nunca é necessariamente a médica da clínica onde a gente faz o pré-natal aqui na Flórida, não é nos Estados Unidos, aqui especificamente na Flórida. Porque na Califórnia, onde eu dei a luz ao meu filho, foi completamente diferente. Eu fiz todo o pré-natal com uma única ginecologista obstetra, e ela mesma que fez o parto. Tava lá junto com duas enfermeiras e deu tudo certo com meu marido. Tava todo mundo junto ali, nós todos. Mas nessa gravidez da nossa filha, aconteceu que tudo aconteceu sozinho. Tudo aconteceu sozinho. E isso foi muito mágico. Muita gente podia se assustar com esse depoimento e falar assim: nossa, Crisana, mas você estava sozinha, você fez tudo sozinha? Sim, só entrou o médico na cena para tirar a placenta, cortar o cordão umbilical. Então foi graças ao entendimento de manter a serenidade, que o foco principal é esse, confiar, manter a serenidade. Eu visualizava, né, nos momentos de a cada contração, eu visualizava o rosto de Jesus, e quando ele me aparecia na minha tela mental, era sorrindo, e esse sorriso, essa imagem transmite tanta coisa, é difícil traduzir em palavras, escrever em palavras. Mas é aquela imagem que dá, tá tudo bem, fica tranquila, estou aqui com você. Tá tudo certo, não se preocupe. Tá tudo certo, não tem nada fora dos trilhos, tá tudo certinho. E sem antecipar nenhuma informação, nada, nada, nada. Tudo sereno, tudo tranquilo, tudo certo. A cada contração eu mentalizava a imagem de Jesus, respirava e estava tudo certo. Isso foi na cama deitada, hein? Porque normalmente quando a gente tem um parto de uma criança saudável, tal, a gente precisa estar movimentando, não pode ficar deitado o tempo todo. Cada gravidez é uma situação diferente, mas eu estava numa gravidez delicada. Eu segurei as contrações deitada. Na minha primeira gravidez eu não aguentava ficar deitada, a não ser que eu pudesse dormir. Nesse parto, eu não consegui, nesse trabalho de parto, eu não consegui dormir a madrugada inteira. Eu estava em trabalho de parto. Só que a enfermeira sempre falava que estava tudo bem, que não estava nem perto do parto, até porque ela não sabia quantos centímetros de dilatação eu tinha. Só quando a bolsa estourou, que ela checou que tinha 6 centímetros, é que ela então comunicou, né, ao médico plantonista do hospital que eu estava pronta para dar a luz, né? Tá? A qualquer momento eu podia dar a luz. Quando ela me levou para o outro quarto na cadeira de rodas, na hora que eu vi que eu tinha condição de deitar na cama, deitei. Ela já não estava mais no quarto, deitei ali sozinha. E passou algum tempo, entrou 3 enfermeiras bem jovens e ficou cuidando daquela parte ali onde a criança fica para fazer as medidas, para a limpeza, tudo mais. E eu falei para uma das enfermeiras: por favor, não me deixa sozinha, porque eu já estava sentindo que alguma coisa ia acontecer. E esse médico, eu nem esperava que fosse entrar médico nessa cena, sabe? E, de fato, isso não aconteceu. Eu dei a luz sozinha, não teve ninguém ali me amparando para segurar a criança na hora do parto, não teve isso. Eu simplesmente dei a luz sozinha, sem médico, sem apoio de enfermeira, sem o marido, sem doula, sem ninguém. Sabe? A única pessoa presente comigo era Jesus Cristo. E quando veio aquela força para dar a luz, não tinha como segurar. Eu até falei, comuniquei para elas: olha, eu vou dar a luz, vai nascer. Falei: vai nascer.
Aí ela estava às 3 de costas assim, lá arrumando as coisas. Uma olhou para trás e falou assim: não, espera um pouco, o médico já tá vindo. Até parece que a gente consegue segurar alguma coisa, né? Aí foi na primeira empurrada, nem precisei fazer força nem nada. O corpo pariu, entendeu? Quem já deu à luz sabe como é que é isso. O meu corpo pariu, era naquela hora. E na primeira contração ela já saiu. Não foi igual no primeiro parto, que eu precisei empurrar umas 3 vezes, respirar, esperar o tempo certo. Em 5 minutos eu dei a luz dele, mas foi mais demorada na criança grande, ah, com peso normal, né? Era outra história. Primeiro parto. Agora na segunda, ela era bem menor, né? E o corpo ele sabe a hora de parir. A criança sabe a hora que tem que nascer também. Aconteceu, sem epidural, graças a Deus novamente, sem medicação, só realmente o que foi necessário mesmo, né? Mas não teve anestesia, não teve, não teve epidural, graças a Deus, e tudo isso usando poder mental, usando orações a Deus, orações a Jesus, orações à Mãe Maria de Nazaré. E tudo, fui superando cada dificuldade, cada obstáculo da gravidez, eu não tive problema, o parto foi fácil, posso dizer isso, o parto foi o mais fácil da minha vida, eu nunca esperava que eu ia ter um parto fácil daquele, né? Mas o livro ensina isso, como ter um parto fácil, como ter uma gravidez tranquila, porque se você ficar tranquila, você não acelera as coisas, mas o fato, né, da criança, as notícias dos médicos, a pressão, não sei o que e tal, tudo isso vai enchendo a sua cabeça e a mãe pode levar ao próprio estado da criança também leva à prematuridade. A mãe, o estado emocional dela, se ela não estiver tranquila, também pode acelerar o parto. Mas olha, não existe nada acidental. A hora de nascer é aquela ali, pronto, acabou. Bom, essa experiência foi magnífica da presença de Cristo na minha vida. Eu nunca tinha tido uma experiência da presença divina de Jesus Cristo na minha vida tão intensa, tão verdadeira, tão assim, real, como eu tive durante esse parto. E eu mentalizo Jesus, eu sinto a presença dele o tempo todo na minha vida. Nos pensamentos, nas coisas mais pequenas, mais banais, ou nas mais difíceis, eu estou sempre na divina presença de Jesus. E ela nasceu às 7h04 da manhã, eu estourei a bolsa às 6, quando foi às 7h04 da manhã, uma hora depois, ela nasceu. E porque não tinha médico, as enfermeiras me deram ela e eu escutei o chorinho dela, o cheiro, eu pude vê-la enroladinha naquela mantinha. Então ela pôde ficar comigo ali uns minutos e nesse momento a doula entrou. Eu pedi para ela, por favor, tira uma foto, faz vídeo, e ela fez algumas. E eu tentei comunicar com meu esposo depois das 6 da manhã, vários momentos para chamando ele, ligando em casa, mandando mensagem, mas ele não atendia, não respondia. Eu mandei mensagem para minha vizinha, pedi para ela vir aqui falar com ele, porque por alguma razão ele não estava recebendo as mensagens. Aí, depois que eu fiquei com ela algum tempo, né? Porque se fosse outro hospital, se fosse. Oh, gente, se não fosse a minha cabeça, se não fosse Jesus, se não fosse Deus, nada disso teria acontecido. Eles iam levá-la, como vocês sabem, vocês que tiveram gravidez de alto risco, eles não deixam a criança ficar com a mãe. Eles pegam a criança e levam imediatamente para UTI neonatal, alguma coisa assim. Mas a enfermeira me veio, deixou ficar com ela. Então foi muito bom saber que ela estava viva, porque eu pedi muito a Deus nas minhas orações durante a gravidez para que ela não morresse dentro de mim, que para pudesse vê-la viva. Sabe, eu acho que eu me sentiria muito culpada se ela morresse dentro do meu ventre, mas isso acontece. Mas eu pedi a Deus, Deus, por favor, me deixa ser digna dessa experiência. Deixa eu vê-la viva nas minhas mãos, nos meus braços. E assim aconteceu. Eu pude ficar com ela, tirei bastante fotozinhas com ela, graças à doula que estava ali, né? E nossa, que experiência, que experiência. E aí eles
Tomaram ela, levaram para o neonatal e o médico comunicou que ia tirar a placenta. Beleza. Depois que tirou a placenta, logo meu esposo entra. Quer dizer, tudo aconteceu perfeitamente. Eu nem queria que meu esposo visse essa cena de tirar a placenta nem nada. E ele chegou na hora certa. Talvez a presença dele ali ia me pressionar mais, ia, sei lá, complicar mais ainda. Então foi ótimo ter ficado sozinha, sem ninguém. Né? Na hora do parto é que já tinha entrado as 3 jovens enfermeiras, mas elas foram inertes, elas não eram médicas, não podiam fazer nada, não ajudaram no parto, nada. Só depois que nasceu mesmo, que a criança estava em cima da cama gelada, cheia de água, que o ar-condicionado faz ficar gelado, né? A cama toda molhada, gelada pelo ar-condicionado. Então, a única coisa que nasceu, antes do médico chegar, ela simplesmente, eu nem lembro o que foi feito, mas foi o médico que pegou a neném e cortou o cordão umbilical e levou para elas cuidarem ali mesmo no quarto, enquanto ele fazia aquela pequena sutura, né, que precisou fazer, mas eu não senti nada, não senti dor, eu estava muito aliviada e eu perguntava o tempo todo, que eu não escutava ela chorando muito, eu só escutei ela mesmo quando ela estava aqui comigo. E quando ela deu à luz, eu escutei um leve um chorozinho, mas bem fraquinho, por conta da situação de saúde dela, né? E o tempo todo, enquanto eles estavam cuidando dela lá, né, eu perguntava, ela tá bem? Ela tá viva? Só isso que me preocupava. E o fato dela estar viva é que me dava alívio. E sabe quando a gente dá à luz, não tem aquele momento de ouro, que a gente sente uma paz muito grande, um alívio muito grande, dever cumprido, a gestação chegou ao final. Ai, isso é muito bom. A gente sente muita paz, dever cumprido. Essa que é o resumo mesmo. E não importa o que vai acontecer no próximo capítulo, mas vamos lá, né? Pelo menos essa etapa foi vencida. Um dia de cada vez, uma hora de cada vez, não é? Aí logo meu esposo entrou, muito se sentindo muito culpado por não ter visto as minhas mensagens, por não ter assistido o parto conforme a gente estava prevendo. E a gente nem tinha ainda definido exatamente aonde a gente ia deixar nosso filho para ele ficar comigo no parto. Então, isso aí foi outra preocupação a menos também, porque ele ficou com meu filho o tempo todo em casa. Ele chegou na hora certa, eu sempre falo isso para ele, de vez em quando ele sente muita culpa por isso. Eu falei, imagina, não tá tudo certo. Isso foi tão perfeito que nem a doula estava lá, né? Porque não precisava, não precisava de ninguém lá para me dar uma força, tal, nada. Né? Tava tudo certo, aconteceu da melhor maneira possível, sem interferência médica negativa, sem comentários destrutivos que atrapalham a gente, faz a gente alterar a pressão, faz a gente ficar nervosa, com medo, né? Isso aí é a pior coisa que pode acontecer durante o parto, né? Durante a gestação. Quero comentar também algo fundamental que ajuda demais a gente durante a gravidez é o uso de óleos essenciais. Sim, óleos essenciais é também para grávida, tanto para diluir no óleo de coco, aplicar na pele, tanto para uso oral. Idosos, crianças, bebês, todos podem usar desde que orientados, certo? Então é outra coisa fabulosa. Eu contratei a doula também para fazer uso dos óleos essenciais para mim durante o parto, pós-parto, bebê e tal, mas ela não usou nada para mim. Eu sou chateada com essa história, mas deixei pra lá, né? Mas assim, poxa, se você quer trabalhar com qualquer coisa, seja lá o que você faça, faça com amor, dê o seu melhor. Não faça as coisas pela metade, sabe? É outro ser humano, tem que pensar nisso, você tá lidando com outro ser humano que precisa. Mas é isso, a doula, na verdade, no final das contas, serviu só para tirar foto do meu celular, né? Por alguns minutos ali. Bom, quando meu esposo chegou, a enfermeira comunicou: Você quer ver a sua filha? Ele falou: Eu falei, sim, ele quer ver. Eu quero ver também. Quero ver minha filha, eu quero estar perto dela, eu quero ver. Aí ela falou: Sim, então eu vou comunicar lá que ele vai chegar lá. Preciso comunicar o nome dele, o nome de vocês, que vocês estão a caminho. Eu vou trazer uma cadeira de rodas para a senhora ir. Aí meu esposo empurrou a cadeira de roda, era um longo caminho,
né? Um prédio, acho que não sei se era no mesmo prédio, no neonatal, no andar de cima, tinha que pegar elevador, pegar corredor, tal, era uma distância de mais ou menos quase 10 minutos caminhando. Aí, só que eu tava na cadeira de rodas e eu tinha, né, poucas horas tinha dado a luz. Acho que tinha dado a luz há 1 hora antes, né? Aí, chegando lá, eu tava muito feliz. Ela estava já dentro da incubadora. A incubadora, mais ou menos nessa altura aqui, né, da gente. Bem mais alta, né? Que tá conectado a um monte de aparelhos, tal, respirador, aquela coisa toda. E quando eu levantei, assim, para vê-la mais de perto, né? Porque se eu ficar sentada na cadeira de roda, eu não ia ver muito ela dentro da incubadora. Eu queria vê-la mais de cima, né? Para ver o rostinho dela melhor. Então eu levantei, conversei com ela bastante, é, desejando a melhor vibração para ela de recuperação, falando que a gente estava ali, que estava tudo bem, que tudo ia ficar bem. E eu não consegui ficar em pé muito tempo, eu tive que sentar. Estava muito, muito fraca. Eu nem sei como que eu ainda fiz isso depois do parto. Como eu ainda consegui sair, assim, ainda que dentro do hospital, ainda que na cadeira de roda. Mas eu, né, aquela vontade de vê-la ainda um pouco mais viva, porque eu tinha consciência de que era questão de pouco tempo, que ela não ia estar mais viva, né? Que não tinha condição, né? Que ela tinha um grande risco de vir a falecer por conta das várias deformidades genéticas internamente nos órgãos, né? Coração, tal, etc. E aí eles comunicaram que tinha que ir para Orlando, porque já tinha feito exames, tinha que ir para um hospital neonatal mais especializado, mais avançado, porque ela precisava passar por uma cirurgia. Então, a cada momento que eu ficava com ela, eu tratava como se fosse a última oportunidade, que a gente nunca sabe do dia da manhã, entendeu? É nesse sentido. Não que eu esperasse que ela fosse morrer, em hipótese alguma, eu nunca entreguei. Eu comprei o enxoval inteirinho, inteirinho, até mesmo o melhor daqueles bacinéticos para colocar do lado da cama, porque você faz assim, ele abaixa, ele é super flexível, a criança, depois você tira a mão, ele levanta, a criança nunca cai ali do recinto ali do bacinete, e para o primeiro mês, até o terceiro mês de nascimento, é perfeito para ficar o tempo todo com você no quarto, no seu quarto de dormir. Eu comprei todo enxoval para ela, os mais lindos vestidinhos. Tivemos 2 chás de bebês, um das minhas amigas aqui da minha cidade e outra da família do meu esposo, que foram todos muito amáveis. E tínhamos tudo, né? Móveis já tinha do meu filho, do primeiro filho. Então montamos todo o quarto, fiz todas as decorações personalizadas para ela, nas cores, criei um grupo das amigas mais próximas no Facebook, um grupo fechado, para eu compartilhar mês a mês a minha experiência. Só que eu não contei a situação dramática, porque eu não queria que as pessoas ficassem me perguntando notícia e detalhes, porque quando eu tivesse com o grupo eu queria paz, eu só queria carinho, apoio e suporte. Eu não queria ir ao grupo, ir a minhas amigas para falar de problema. Eu não compartilhei o assunto com ninguém. Os únicos que sabiam era apenas o meu marido e o meu pai. E por fim, quando a família do meu esposo fizeram o chá de bebê para nós, depois do chá de bebê, depois da festa, eu comuniquei diante de todos, junto com meu esposo, a questão da gravidez de alto risco. Foi assim que aconteceu. Eles também nem sabiam, eles fizeram a festa e tal, eles não sabiam. As minhas amigas fizeram também o chá de bebê, não sabiam. Mas foi um suporte muito bom para mim, sabe? Quer dizer, das minhas amigas, eu acho que já estava já bem avançado já a gravidez, já faltava 1 mês para dar à luz ou menos. Eu já não sei se acho que eu já tinha comunicado com elas, eu não lembro esse detalhe. Bom, gente, é história, né? Mas é isso, guarda com você a essência desse vídeo, de fazer uso do seu poder mental, de fazer uso dos óleos essenciais para facilitar tudo, mas né, no final das contas, olha só, nem óleos essenciais não entrou, né, na história. Mas eu sabia do poder deles durante o parto, durante a recuperação, durante a amamentação, para o bebê, para as várias situaçõezinhas da criança, né? Que a criança precisa de alguma coisa aí, você usa os recursos naturais ao invés de dar medicamento que tem reações adversas e efeitos colaterais. É isso, eu acho que eu contei tudo para vocês
E ainda quero finalizar esse vídeo com a seguinte informação. Busque o maior número de informação possível. Leia, estude, assista, faça terapia, converse com pessoas mais experientes. Eu estou à disposição para atender, sou terapeuta holística, atendo por videoconferência, não importa onde você mora, pelo celular, pelo computador, estou aqui à sua disposição. É só agendar o horário, tá bom? Peça maiores informações pelo meu e-mail. E, infelizmente, os médicos usam muito do conhecimento deles para manipular, para coagir a gestante a aceitar a decisão deles. Nem deixa a gestante tomar a decisão, mas usam conhecimento para coagir a gestante a simplesmente aceitar a decisão que é deles, não deixa a gestante decidir nada. Às vezes até força, mente informações para que a gestante se sinta insegura e sem saída e simplesmente acata o que eles querem. Isso acontece muito no Brasil, principalmente para forçar cesáreas, apesar das leis terem mudado, mas no Brasil a gente sabe que o número de cesáreas é muito e às vezes muitas vezes sem necessidade. Aqui não, aqui pelo menos nesse aspecto eu fui salva, né? Na questão de que eu podia até fazer um parto cesáreo, se falasse com a ginecologista, porque era uma gravidez de alto risco, blá blá blá. Se eu falasse era daqui para ali, porque, né? Mas eu não queria. Eu falava para ela a cada consulta, eu não quero ter parto cesáreo. Não quero. Ah, mas você tem que fazer amniocentese e tal. Não, eu não sou obrigada a fazer. Eu não quero fazer, é risco de aborto, eu não quero fazer. Ah, mas você tem que fazer pelo menos uma ultrassom, então, final. Falei, ó, eu fiz todas as ultrassons morfológicas, eu já tô com 8 meses. Tá bom, vamos fazer essa ultrassom regular, mas não mais morfológica, eu não quero mais passar por essa tortura. Já foi demais, super caro, tem que ir até Orlando fazer exame. Não, por favor, me poupa disso, falei com ela. Ela falou, tá, então venha então daqui 1 ou 2 semanas só para fazer a ultrassom final, a ultrassom regular, para ver como é que tá a sua criança, tá bom. Só que antes de esse agendamento para fazer essa outra ultrassom, já me alterou a emoção, já me alterou meu estado, e eu não queria ir fazer nem mais essa ultrassom. E de alguma forma isso, antes da data marcada de fazer essa outra consulta, a criança nasceu. Mas geralmente quando a criança tem problema genético, nasce mesmo prematuro, nasce antes, né? Faz parte, né, do contexto, né? De todo o contexto. Gente, tome opinião e se informe bastante, porque os médicos, muitos médicos, infelizmente, por falta de informação ou por, né, preocupação só com o ego, só com a reputação, preferem não coloca em consideração o ser humano, né? Trata ali a gestante como um número, né? Mas muitas grávidas são ginecologistas, são obstetras, mas infelizmente é um número pouco que não é possível ainda reverter toda essa realidade, né? Mas enfim, obrigada por tudo, obrigada por ter assistido, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas da sua vida, homens, mulheres, solteiras, grávidas, porque eu tenho certeza que vai agregar bastante. Beijo, obrigada!